Tudo no universo está interligado, mas de uma forma complexa e misteriosa. Coisas aparentemente opostas estão relacionadas e se complementam entre si na infinita variedade de formas e expressões, criando a realidade como a conhecemos. Há 500 anos, os visionários começaram a compreender esse princípio, percebendo que tudo no universo é baseado em frequência, vibração e energia. Com padrões geométricos únicos, isto significa que cada pensamento, palavra e emoção emitem a sua própria frequência, e como o nosso corpo é maioritariamente composto por água, influenciamos as estruturas geométricas das moléculas de água no nosso corpo e, portanto, a realidade que nos rodeia. Nossa mente é uma poderosa ferramenta de manifestação. Quando alinhamos nossos pensamentos com a frequência de nossos desejos, moldamos as estruturas ao nosso redor. Nikola Tesla, um grande visionário, compreendeu este princípio de vibração e frequência e aplicou-o em suas invenções. Neste vídeo, descobriremos como podemos aproveitar esse conhecimento sobre vibrações e frequências para moldar nossas próprias realidades e manifestar nossos desejos mais profundos. Os fundamentos da realidade vão além de uma mistura aleatória de matéria e eventos. Quando nos aprofundamos, descobrimos padrões que governam o universo desde sua origem, e um dos mais fundamentais é a presença onipresente de formas geométricas. Essas formas, desde a microescala dos átomos até o macroespaço, constituem a essência da existência. No entanto, a geometria por si só não nos dá uma compreensão completa da natureza dinâmica de nosso universo. Para alcançar, devemos nos aprofundar no conhecimento da frequência, vibração e energia, que atuam como os verdadeiros arquitetos de nossa realidade. Em primeiro lugar, frequência refere-se ao ritmo em que ocorre uma vibração, representando o número de ciclos de vibração concluídos em um período específico. Em nosso vasto universo, desde a menor partícula até as maiores galáxias, tudo vibra em uma única frequência, até mesmo a luz, interpretada pelos nossos olhos como cor, se distingue por sua frequência específica. A vibração é o movimento resultante dessas frequências, envolvendo um vai e vem constante. Cada átomo em nosso corpo e cada ondulação na superfície de um lago experimentam vibrações. Embora essas oscilações possam ser invisíveis para o olho humano, seus efeitos se manifestam em todas as dimensões da existência. Finalmente, chegamos à energia, na qual representa a capacidade de realizar trabalho ou causar uma mudança. Tudo o que você vivencia através de seus sentimentos é uma manifestação de energia em diversas formas e manifestações. Ao longo dos séculos, essas verdades foram ocultadas por nossa compreensão limitada, mas os avanços na ciência e na tecnologia começaram a desvendar esses segredos. Agora entendemos que os padrões geométricos, juntamente com a frequência, a vibração e a energia, são os alicerces da nossa realidade. Essa compreensão não apenas amplia nossa perspectiva do universo, mas também revela as camadas mais profundas e ocultas da nossa existência. Como seres humanos, nos orgulhamos da nossa capacidade de observar, compreender e dar sentido ao mundo que nos rodeia. No entanto, vale a pena perguntar se a nossa percepção capta toda a complexidade da realidade. O espectro eletromagnético, que abrange uma ampla gama de frequências, é um exemplo claro da imensa complexidade do universo. Desde as ondas de rádio usadas no rádio até os raios X usados em diagnósticos médicos, abrange uma gama variada de frequências. Paradoxalmente, nossos olhos só conseguem perceber cerca de 0,0035% deste espectro, que chamamos de luz visível. A luz transcende, sem dúvida, a sua função básica de iluminar. Na realidade, é um conjunto de ondas eletromagnéticas, cada uma distinguida pela sua frequência única. Quando essas frequências são percebidas pelos nossos olhos, elas são transmitidas ao cérebro, que as interpreta e as transforma nas imagens vívidas que compõem a nossa realidade.
Agora, nossa compreensão e experiência da realidade dependem inteiramente deste minúsculo 0,0035%. As cores, as formas, a luz e a sombra, todos esses elementos são a tradução dessas frequências pelo cérebro, o que nos leva a questionar que maravilhosos tons de cor ou formas extraordinárias poderiam existir nos outros 99,9965% que nunca fomos capazes de perceber ou mesmo imaginar. Nossa realidade é construída a partir da interpretação que nosso cérebro faz das frequências luminosas, conscientizando-nos da importância das vibrações em nossa percepção e experiência do mundo. Apesar de quão complexo e expansivo nosso mundo possa parecer, sabemos que ele representa apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. À medida que avançamos na tecnologia e exploramos as partes invisíveis deste espectro, levantam-se questões interessantes sobre que outros segredos e maravilhas podem estar à espera de serem descobertos no vasto universo. A estrutura do universo não é o resultado do acaso, mas sim de um desenho intrincado. Um dos padrões mais profundos e coerentes que podem ser encontrados em várias culturas ao longo da história e na própria natureza é o da geometria sagrada. Em sua essência, a geometria sagrada é o estudo dos padrões matemáticos, das formas e dos números que formam a base de toda a vida no universo. Para começar, vamos explorar esta essência matemática. Os princípios da geometria sagrada estão enraizados em proporções e padrões geométricos específicos, como a proporção áurea, também conhecida como π, que se aproxima de 1,618. Essa proporção se manifesta na arquitetura, na arte e até no arranjo espiral das folhas ou nas galáxias espirais que povoam o universo. Ao longo da história, muitas culturas antigas reconheceram os padrões e princípios da geometria sagrada muito antes de terem acesso à compreensão científica deles. No Egito, por exemplo, as pirâmides foram construídas com orientações e ângulos precisos que refletem uma compreensão profunda desses princípios geométricos sagrados. Da mesma forma, na Grécia Antiga, a proporção áurea foi incorporada ao design dos templos. A geometria sagrada não se limita a grandes estruturas, já que também é encontrada em locais religiosos e sagrados em todo o mundo. Um símbolo amplamente reconhecido é a flor da vida, criada pela sobreposição uniforme de vários círculos, formando um padrão semelhante a uma flor. Este desenho foi descoberto em estruturas antigas desde o Egito até a China. Igrejas e templos de várias religiões são frequentemente decorados com símbolos geométricos sagrados. Por exemplo, a vesica Piscis, derivada da posição de 2 círculos, é comumente encontrada na arte e arquitetura cristã. Da mesma forma, a semente da vida, um padrão composto por 7 círculos, foi parte de símbolos religiosos em diversas culturas ao longo da história. A geometria sagrada é um conhecimento antigo que existiu ao longo da história da humanidade. Pode ser encontrada em templos antigos, escrituras e obras de arte entrelaçadas na tapeçaria da história, como se nossos ancestrais estivessem tentando transmitir uma mensagem profunda e fundamental sobre o universo. Os símbolos da geometria sagrada parecem ser uma forma de expressar essa sabedoria eterna. É possível que, através de sua linguagem silenciosa e geométrica, nossos ancestrais tenham deixado chaves que nos ajudam a compreender as verdades mais profundas do universo, com a esperança de que, em algum momento, as ouviremos novamente. O universo é um fluxo contínuo de vibrações, cada uma com seu padrão geométrico único. A simática, que estuda o som visível, apoia essa ideia ao demonstrar que diferentes frequências criam formas precisas e repetíveis em meios como água e areia. Hans Jenny conduziu pesquisas pioneiras neste campo, mostrando como os padrões tornaram-se mais complexos à medida que as frequências aumentaram.
Além disso, pesquisas sobre comunicação entre plantas realizadas pela doutora Mônica Gagliano sugerem que as plantas podem detectar e produzir vibrações. Essas vibrações também mostram padrões geométricos específicos, reforçando a ideia de que todas as formas de vida estão conectadas através da geometria da vibração. Além dos exemplos tangíveis, cada número e letra carrega sua própria vibração e não é um símbolo arbitrário. Na verdade, eles podem fornecer informações significativas sobre nossas vidas, desde a data de nascimento até o nome ou número da casa. Não são meras coincidências, mas códigos vibratórios que podem revelar muito sobre você. A interpretação desses códigos pode ser reveladora e, com o conhecimento certo, podem ser decifrados para entender melhor aspectos de sua vida e personalidade. Padrões geométricos e vibrações são componentes fundamentais do universo que não são abstratos, mas tangíveis e observáveis. O que esses estudos revelam é uma narrativa coerente. O universo é uma confluência de geometria e vibração. E esses padrões codificados na natureza esperam serem decifrados. Os antigos usaram para aprender essa sabedoria intuitivamente e hoje, com a tecnologia e uma base de pesquisa crescente, temos a oportunidade de aprofundar esse conhecimento. A questão é se estamos dispostos a ouvir o que essas vibrações e seus padrões geométricos têm a nos dizer sobre a natureza da nossa realidade. Nikola Tesla foi um visionário que compreendeu profundamente os princípios fundamentais do universo, concentrando-se na energia, frequência e vibração como chaves para desbloquear avanços tecnológicos e compreender a própria natureza do cosmos. Suas ideias eram inovadoras e ousadas, mas muitas vezes à frente de seu tempo e nem sempre eram apreciadas ou compreendidas pela sociedade em geral. Tesla deixou um legado duradouro e é uma fonte de inspiração para aqueles que exploram o poder da vibração e frequência. O incidente do oscilador de Tesla ilustra vividamente a profunda compreensão de Tesla sobre vibrações e frequências. Este pequeno dispositivo, não maior que um despertador, foi projetado para gerar e transmitir vibrações em frequências específicas. Um dia, ativando o oscilador e ajustando-o a um feixe em seu laboratório em Nova York, Tesla desencadeou uma ressonância que coincidiu com a frequência natural do edifício. As vibrações se intensificaram rapidamente, sacudindo a fundação do edifício e causando um grande alvoroço na área. A polícia foi chamada e Tesla teve que destruir o dispositivo com uma marreta para impedir que produzisse os efeitos antes que ocorresse uma catástrofe. Este incidente sublinha a profunda compreensão de Tesla sobre o poder das vibrações e como, se manuseadas adequadamente, podem ter consequências significativas. Por outro lado, o Dr. Masaru Emoto, um pesquisador japonês, conduziu experimentos que forneceram evidências tangíveis dessas ideias. Emoto expôs amostras de água a diferentes frequências, emoções e palavras, e depois congelou a água. Ao observar os cristais de água congelada ao microscópio, padrões surpreendentes foram revelados. Emoções positivas e sons harmoniosos geraram cristais de água com padrões simétricos e bonitos, enquanto frequências negativas ou discordantes produziram padrões irregulares e caóticos. Esses resultados sugerem que emoções, palavras e frequências podem influenciar a estrutura da água, um componente fundamental da vida. Se essas influências puderem afetar a água dessa maneira, é lógico assumir que poderiam ter um impacto semelhante em outros aspectos da nossa realidade, visto que a água é um componente essencial na composição dos seres vivos e nos processos naturais. Esta experiência destaca como a vibração e a energia podem influenciar a matéria, incluindo aquela que constitui o nosso próprio corpo. O nosso corpo é composto por 80% de água, o que aumenta a possibilidade de que as nossas emoções e pensamentos possam afetar não só a nossa estrutura celular, mas também a nossa saúde geral e bem-estar.
Compreender estas relações entre vibração, emoções e a estrutura da matéria pode ter um impacto significativo na forma como vivemos e cuidamos de nós mesmos. Portanto, nossos pensamentos, emoções, a música que ouvimos e até mesmo as palavras que falamos ao nosso redor podem afetar a estrutura molecular da água em nosso corpo. As implicações deste experimento nos conectam mais profundamente com o universo e nos tornam conscientes do poder que reside dentro de nós. A reação da água às frequências externas sublinha a estreita relação entre o nosso corpo, as emoções e o ambiente que nos rodeia. Isto enfatiza a importância de manter pensamentos e emoções saudáveis e positivas, já que podem influenciar a nossa saúde e bem-estar. Além disso, a noção de que as nossas frequências internas na forma de pensamentos e emoções interagem com o mundo exterior e contribuem para a criação da nossa realidade é intrigante. Se estamos de fato vibrando em sintonia com o universo, então não somos simples observadores passivos, mas participantes ativos na dança cósmica das frequências. Isso significa que temos a capacidade de influenciar a nossa realidade e co-criá-la conscientemente, em vez de sermos meros espectadores dos acontecimentos. Portanto, as disciplinas científicas e espirituais concordam que os nossos pensamentos, palavras e emoções têm energia e frequência, e que estas vibrações têm um impacto real no nosso mundo físico. A sua intrincada rede de neurônios gera frequências por meio de disparos elétricos que ocorrem constantemente. Quando consideramos os experimentos do Dr. Emoto com a água, onde as frequências influenciam a sua estrutura, torna-se evidente que os nossos pensamentos e emoções têm o poder de influenciar a nossa estrutura celular. Os pensamentos e emoções positivas podem fortalecer-nos, enquanto os pensamentos negativos podem perturbar a estrutura molecular do nosso corpo. As frequências vibratórias que emitimos não são limitadas para nos influenciar, mas estão entrelaçadas com o mundo ao nosso redor, semelhantes às ondulações em uma lagoa que interagem, reforçam ou cancelam-se mutuamente. Esta ideia constitui a base da crença de que criamos ou influenciamos a nossa realidade com os nossos pensamentos e emoções. Neste contexto, a mente humana é descrita como um supercomputador de manifestações com imenso potencial para moldar as nossas realidades. Quando a nossa mente está alinhada com intenção e clareza, pode ser sintonizada em frequências específicas, de maneira semelhante ao ajuste de um rádio para captar uma estação desejada. Este processo é fundamental para a manifestação, pois ao manter constantemente sintonizando nossa mente em uma frequência alinhada com nossos desejos, aspirações e objetivos, começamos a ressoar com essas energias que podem influenciar a realidade que vivenciamos. A sintonia é um processo complexo que envolve crenças, intenção e emoção. Não é suficiente simplesmente pensar em uma nova realidade. Devemos acreditar e mergulhar nas frequências do resultado desejado. Ao acreditar plenamente em uma visão e saturar nossas emoções e pensamentos com ela, emitimos uma frequência poderosa. Essa frequência atua como um imã, atraindo situações, pessoas e experiências que vibram na mesma harmonia. O universo, com sua vasta inteligência, responde a essas frequências, o que pode dar origem a manifestações que, às vezes, parecem milagrosas. Você vai se perguntar: o que eu posso fazer para elevar minha vibração? Deixarei no primeiro comentário fixado 7 coisas que você pode fazer para estar aumentando a sua vibração. Ter uma vibração baixa não significa que você seja uma pessoa pior ou melhor, ou que seja mais ou menos evoluído. Significa que você está nessa faixa de baixa frequência porque não tem ou não sabe as ferramentas para vibrar de outra forma. Ou talvez você nem tenha considerado que vibrar de outra forma é possível e que só depende de você. Para aproveitar verdadeiramente o poder da manifestação mental, devemos cultivar a consciência, a atenção plena e a perseverança. Trata-se de reconhecer nosso poder inato
e assumir a responsabilidade pelas frequências que emitimos, garantindo que estejam em harmonia com nossos desejos. Não se esqueça de compartilhar o conhecimento, curtir e deixar um comentário. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima!